Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10, caso você queira acompanhar na tela, vai estar ali na tela, por favor. Vamos lá. Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, olha o perigo dos olhos, levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram o que, gente? Muito medo. Uma coisa é ter medo, outra coisa é muito medo. Tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tirastes para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E olha a resposta de Deus através da boca de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo, leia em voz alta comigo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E o próximo versículo diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Diga graças a Deus. Já vou continuar a leitura, mas eu quero que você entenda que não importa a situação que você está enfrentando, confie em Deus. Qual era o cenário do povo de Israel? Eles estavam felizes porque tinham conseguido a liberdade, 400 e tantos anos de escravidão. Deus, com mão forte, libertou o povo de Israel, e eles já estavam indo rumo à terra prometida. Só que Faraó libertou o povo de Israel porque ele estava muito abalado com tantos problemas que vieram sobre o Egito. Quando caiu a ficha em Faraó, e ele viu que ele tinha acabado de liberar a mão de obra todinha do Egito, porque os hebreus eram a mão de obra do Egito. E se você tira a mão de obra, o que acontece com a economia do país? Vai lá embaixo. Quem é que vai trabalhar? Então, quando caiu a ficha e Faraó pensou: caramba, eu liberei a mão de obra e agora o Egito vai afundar. Não, eu tenho que ir atrás deles de volta. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Faraó pegou 600 carros, colocou seus capitães, e pegou todos os carros e todos os soldados do Egito, e foi atrás do povo de Israel. Quando o povo de Israel viu aquela cena foi um impacto muito grande. Então, quando eles viram o tamanho do exército, a primeira coisa que veio ao coração foi o quê? Muito medo. Medo não, muito medo. Faraó reuniu toda a força que ele tinha. E você já notou que quando o mal se levanta contra você, contra mim, ele não se levanta para brincar, não. Ele reúne toda a força que ele tem. Ele usa pessoas próximas a você, pessoas distantes de você. Ele usa amigo, inimigo, parente, vizinho. Ele usa todo mundo. Ele cria tudo que é situação, e ele vem para deixar você apavorado. Ele vem para que você fique desesperado diante daquilo que os seus olhos estão vendo. Então olha a fórmula do fracasso. Tudo começa com os olhos. Eles viram o tamanho do exército, ficaram com medo do tamanho do exército, muito medo. Por causa do medo, eles ficaram inquietos, agitados, desesperados, ansiosos. E quando você está desesperado, você fala besteira. Repito a fórmula do sucesso. Começa com os olhos. Você enxergou o problema, ficou com medo do problema, o medo deixou você inquieto, desesperado, aflito, ansioso, e essa aflição fez você falar besteira. Então, em vez de abençoar, você acaba amaldiçoando a si mesmo, murmurando contra Deus, blasfemando contra Deus. Você vê que o povo de Israel começou a reclamar na hora: Moisés, você nos tirou do Egito porque não tinha um cemitério tão grande para enterrar tanta gente, você trouxe a gente para o deserto, para todo mundo morrer e ser enterrado aqui no deserto? Não era melhor a gente continuar lá no Egito? Lá pelo menos a gente tinha o que comer, a gente era escravo, era servo, mas estava vivo. Agora vamos morrer nesse deserto? Então você vê que a pessoa, no momento de aflição, ela não pensa no que fala. Eles acabaram de esquecer todas as maravilhas que Deus acabara de fazer na terra do Egito. Verdade ou mentira? Deus, para combater isso, ele teve que criar a fórmula do sucesso.
Se por um lado o mal está trabalhando com os olhos, e os olhos está trazendo medo, e o medo está trazendo inquietação, e a inquietação está fazendo o povo falar o que não deve, então preciso criar uma situação para reverter este quadro. Moisés vai lá e fala para o povo o seguinte, lá no versículo 13, coloca aí para mim de volta, por favor, meu amigo. 13, versículo 13, por favor. Não precisa colocar não, eu leio para você. Moisés, porém, está aparecendo já aí? Disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Não temais, estejais quietos e vede o livramento do Senhor. Ora, Jesus nos deu uma dica lá em Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, seu corpo vai estar iluminado. Se os teus olhos forem maus, seu corpo vai estar mergulhado em trevas. Então é como se ele dissesse assim, olha, a maneira que você enxerga as coisas, não é o olho físico, é a sua visão. A sua visão ou traz luz para a sua vida, ou traz trevas. Então o que Deus fez para reverter a situação? Ao invés deles enxergarem o tamanho do exército, eu preciso fazer eles enxergarem como vai ser a derrota desse exército. Ao invés de enxergar o tamanho do problema, eu preciso fazer eles enxergarem como que este problema vai cair por terra. Então Moisés vai lá e fale para eles que os egípcios que eles estão vendo vão afundar como chumbo no mar, e nunca mais eles vão ver esses inimigos. Então Deus fez, ao invés de enxergar o problema, enxergar a solução. Ouça, vê se a pessoa do seu lado está acordada, por favor, que ela não pode perder isso de jeito nenhum. Olha para ela e vê se ela está acordada. Acorde ela gentilmente, por favor. Então, quando a gente fala de memória, nós estamos falando de tudo que aconteceu em nossa vida no passado. Então tudo que aconteceu está onde? Na sua memória, sejam coisas boas ou ruins, estão na memória. Quando a gente fala de imaginação, nós estamos falando daquilo que ainda vai acontecer. Então ouça, o diabo trabalha com a memória, Deus trabalha com a imaginação. O diabo trabalha lembrando você do seu passado, Deus trabalha fazendo você olhar para frente e imaginar um futuro diferente. Então Deus fez o povo imaginar todo aquele exército caindo por terra. Uma vez imaginando o problema caindo, o medo também caiu. A inquietação acabou e automaticamente não havia murmuração. Houve um cântico de vitória, que é o capítulo 15, é um cântico de vitória. Então se a fórmula do fracasso é olhar para o tamanho do problema, ficar com medo, ficar inquieto e a inquietação falar besteira, a fórmula do sucesso é imaginar a sua vitória. Imaginar como esse caminhão de problemas vai cair por terra. E uma vez imaginando a vitória, o medo já não faz parte da sua vida. Sem medo não há inquietação, agitação, ansiedade. Sem ansiedade você não fala besteira. Você começa a profetizar o seu futuro e a sua vitória. Amém, gente? Como imagina em sua alma, assim ele é. É o que está escrito. Para a gente terminar, e eu não vou me estender muito, vamos continuar a leitura, por favor. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, ou seja, não interessa o que eles estão vendo pela frente, continuem caminhando, usando a fé. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar. Já te explico a diferença entre levantar as mãos e estender as mãos. Levanta a vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e se pôs atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. E assim havia nuvem e trevas, contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E para terminar, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual um muro, à sua direita e à sua esquerda. Diga graças a Deus. 3 coisas para a gente fechar. Primeira delas, o anjo que estava na frente deles, saiu da frente e foi para onde? Para trás. A coluna de fogo que estava na frente, saiu da frente e foi para trás. Era Deus dizendo assim: há momentos que eu tenho que agir, mas há momentos é você que tem que agir. Há coisas que eu faço, mas há coisas que é você que tem que fazer. Caminhe com as próprias pernas, com a sua fé. Segunda coisa, por que foi para trás? Porque aquela coluna de fogo, aquele anjo ficou entre o povo de Israel e entre os seus inimigos, de maneira que Deus estava falando assim: eles não vão conseguir alcançar vocês, eles podem tentar o que quiser, mas eles não vão chegar até vocês, porque eu estou no meio dessa batalha. Deus dizendo para você: meu amigo, seus inimigos não vão te alcançar, os problemas não vão te alcançar. Por quê? Porque eu estou no meio dessa batalha, eu estou entre você e o seu problema. Amém, gente? Terceira coisa para fechar: levanta o cajado aos céus, Moisés, mas estende a mão para o mar. Cajado representa a fé. A minha fé tem que estar ligada aonde, gente? Ô, gente, tem que estar ligada aonde? Aos céus, a Deus. Sua fé não tem que estar ligada a mim. Sua fé não tem que estar ligada em bispo, em pastor ou na igreja. Sua fé tem que estar ligada a Deus, porque se a sua fé estiver ligada ao homem, cedo ou tarde o homem não vai estar aqui para te ajudar, e a sua fé afunda. Então, fé ligada em Deus. Levanta o seu cajado, sua vara aos céus, Moisés. Sua fé está em alta, você está dependendo só de mim e de mais ninguém. Agora a tua mão, que representa a autoridade, estenda para o problema, estenda para o mar. Use a sua autoridade e o mar vai se retirar, e o povo vai passar em terra seca. Em outras palavras, há momento de falar com Deus, mas há momento de falar com o problema. Há momento de se dirigir a Deus, mas há momento que você tem que usar a sua autoridade para falar diretamente com o problema, ou com o causador do problema. Quando eu atendo empresário e geralmente começa a falar das dificuldades, a primeira coisa que eu pergunto é a seguinte: vem cá, como é que você ora pela sua empresa? Como é a sua oração? Quem é que abre a empresa? Ah, sou eu. Então vem cá, quando você abre lá a empresa, qual é a sua oração? Alguns falam assim: eu não oro. E outros falam assim: olha, eu peço para Deus abençoar aquele dia, para Deus enviar clientes, para Deus me dar sabedoria. Excelente. Só que há momento de falar com Deus, mas há momento de falar com o problema. Você já começa um dia com problema. Então, antes de você se referir a Deus, estenda a tua mão e ordene que aquele problema que está diante de você caia por terra. Ordene que o mal que está trancando aquele contrato caia por terra. Ordene que o mal que está amarrando aquele cliente caia por terra. Ordene que aquela pessoa que quer o seu fim venha cair por terra e ser envergonhada. Então você estendeu a mão para o problema, usou a sua autoridade. Depois você sim vai falar: meu Deus, agora o caminho está livre, o Senhor pode fazer a diferença. Abre o mar, meu Deus, em nome de Jesus, multiplica minhas vendas, multiplica o lucro, multiplica o faturamento, multiplica a sabedoria, faz acontecer um milagre, aquela causa na justiça vai sair. Então há momento de falar com Deus e há momento de falar com o problema, e nós vamos falar com os dois agora. Vamos falar com o problema e ordenar que ele saia, e depois vamos falar com Deus, e ele vai adiante de você, o mar vai se abrir e você vai fazer a diferença. E se você crer, fique em pé e diga assim: os caminhos vão se abrir, em nome de Jesus.